O escrito Eric Giovanni veio com uma teoria recentemente me dizendo que o AJAR é o homem acelerado. Vou dando logo spoiler dizendo não é. Porém, pesquisando sobre essa teoria, reassistindo alguns episódios, eu acabei percebendo algumas questões que me levaram a uma teoria bem mais elaborada, que me responderam as seguintes questões. O que é o AJAR? Por que ele foi para a Terra 1? Por que a Terra 19 não tem a aparência vitoriana das HQs? Como o AJAR foi capaz de treinar o Wally, mesmo sem ser um velocista? E, de quebra, uma teoria sobre quem é o homem acelerado na verdade. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou explicar tudinho. E aí, negrados? Tudo bom com vocês? Tudo legalzinho, tudo certinho, tudo joinha, tudo maravilha? Ah, que legal. Bom, vamos começar explicando por que o AJAR não é o homem acelerado. Ok? O Homem Acelerado aparece no episódio 14, que é o episódio onde os gorilas estão atacando a cidade. E se vocês não lembram da sequência de cenas, a sequência é a seguinte. Grodd tenta um ataque com mísseis que falha, o Barry consegue impedir. Depois ele começa imediatamente o ataque com um exército de gorilas. É justamente quando o Grodd começa o ataque com um exército de gorilas que o Barry convoca o Cisco para chamar a cigana para que ela encontre o outro macaco, Solomon, não lembro o nome do outro macaco. E aí o Cisco viaja para a Terra 19 para encontrar a cigana, enquanto Barry, Jesse e Wally tentam atrasar o ataque do exército de gorilas. E é justamente na cena em que ele vai atrás da cigana que o Homem Acelerado aparece. Qual é o problema? Por que o AJAR não pode ser o Homem Acelerado nessa circunstância? Porque na hora que o Barry combina com o Cisco o plano, o AJAR está no Córtex. Durante a batalha do Barry com os gorilas, o AJAR está no Córtex. Depois da batalha, o AJAR está no Córtex. Portanto, por que ele iria sair no meio de uma batalha desse tamanho para pegar alguma coisa com a cigana, se ele encontrar com ela depois? Não faz o menor sentido. Não faz nenhum sentido cronológico, mesmo que ele seja um velocista. Porém, eu não mencionei a cena da aparição do Homem Acelerado à toa. Existem alguns fatos curiosos nessa cena. Primeiro, a Gypsy entrega 2 fotos a ele, dizendo: "Você vai encontrá-la na Terra 2. O que bate com a informação do começo do episódio, se vocês lembrarem, em que a Gypsy diz para o Cisco que foi parar na cidade dos gorilas porque estava coletando um viajante da Terra 19 para a Terra 2. Segundo a lei da Terra 19, esses viajantes são condenados à morte. Porém, aí vem o ponto interessante. Quando ela entrega as fotos, a resposta dele é um olhar sério e diz: "Obrigado. Sim, senhora, pode contar comigo. Considere o trabalho feito." Essas são frases que você diz quando você vai para uma missão. Obrigado é quando alguém lhe faz um favor. E a resposta da Gypsy é um sorrisinho discreto e um olhar carinhoso. E outra coisa, por que a Gypsy, a coletora infalível, iria passar uma missão para outra pessoa? Ela é aquela que nunca falhou numa coleta. Então, na minha opinião, a Gypsy não estava caçando ninguém. Ela estava buscando uma viajante para o Homem Acelerado. Existe um problema aí. Alguém viajou da Terra 19 para a Terra 2 e não está sendo caçado pelos coletores? Por quê? Se a própria Gypsy diz no episódio 11, que é o primeiro episódio que ela aparece, que essa é a regra mais sagrada do planeta dela. Aí vem um outro detalhe. Você prestou atenção no que a Gypsy diz no episódio 18, quando ela prende o Abracadabra? Pelas leis da Terra 19, você está preso por múltiplos assassinatos. Pera aí. A lei mais sagrada não era de viagem interdimensional, não era? E se você parar para pensar um pouco, a gente imagina durante o episódio que o Abracadabra está sendo realmente condenado porque ele viajou para outra terra. Só que isso não é dito em nenhum momento no episódio. Nós supomos isso pelo que sabemos das regras da Terra 19, mas em momento nenhum isso é dito, nem pelo Abracadabra, nem pela própria Gypsy. E aí é que vem minha teoria. Ela começa com a seguinte ideia: a lei sobre viajantes da Terra 19 é uma mentira. Eles disseram aquilo porque o AJAR ainda não era 100% aceito na equipe. Então aquilo era um plano para convencer a equipe Flash a deixá-lo lá, já que ele não poderia voltar para a terra dele nunca mais. Eu sei que parece estranho, mas pensa só comigo. Quando o AJAR vê a Gypsy pela primeira vez no episódio 11, ele não parece nem um pouco assustado. Ele não está com medo de morrer e ele sabe que a pena dele é a morte. E daí que ele simplesmente aceita a sua própria sentença e vai com a Gypsy. Sendo que antes ele faz um leve comentário de que existe uma lei na terra dele em que ele tem a possibilidade de pedir julgamento por combate. E ele fala isso coincidentemente para Flash e Cisco, que
que automaticamente aceitam o combate. Beleza, e no mesmo episódio acontece uma coisa muito engraçada que reafirma essa minha teoria. Durante o treinamento do Sisko, Ajar e Barry saem da sala e se encontram nos corredores, onde o Ajar conta para o Barry que colocou um rastreador na Gypsy. Realmente, se você lembrar da cena, tem um momento em que ele pega nos ombros dela que é bem esquisito. E pode ter sido naquele instante em que ele colocou o rastreador. Na verdade, ele só teve aquela chance de colocar o rastreador no episódio inteiro. A pergunta é, naquele instante ele estava se entregando à Gypsy. Por que colocar um rastreador nela? Ele sabia que eles iam aceitar o combate? Por quê? Ele sabia que teria que ir atrás dela em algum momento? Mas se ele estava se entregando, não faz o menor sentido. E outra coisa, como ninguém como ele conseguiu colocar um rastreador em um agente altamente treinado como é a Gypsy? E aí vem a segunda teoria mais importante desse vídeo. Ajar é um agente dos coletores. A mesma organização da Gypsy. Por isso eles inventaram aquela história, por isso eles queriam que ele ficasse com o time Flash. Se você acha que ele não é capaz de ser um agente, pense na capacidade de persuasão que o Ajar tem. Ele sempre leva as pessoas a seguirem o plano dele, por mais que ele pareça estúpido ao falar. E outra, no episódio 10, aproximadamente ali nos 15 minutos de episódio, o próprio Sisko está consertando um holograma e o Sisko simplesmente odiou aquele holograma desde o primeiro momento. Ele próprio se pergunta no decorrer da cena por que ele está arrumando aquilo. E o Ajar diz, porque eu sou convincente, porque eu sou persuasivo. Ok, Tato, eu entendi até aí. Mas por que mandar um agente para a Terra 1? Qual a utilidade do Ajar lá? Bom, aí eu vou ter que lembrar vocês sobre a história do ataque à Terra 19. Ele conta uma história que há 25 anos atrás, uma outra Terra atacou a Terra 19 e provocou uma guerra. E foi isso o que gerou a lei que proíbe viagens no multiverso. Beleza, eu acho que essa parte da história da guerra é real. A minha teoria é que justamente há 25 anos atrás, a Terra 19 era como aparece nas HQs. Uma terra pós-vitoriana que recém descobriu a eletricidade e pouco tem tecnologia. E esta terra foi atacada por uma outra, muito mais avançada tecnologicamente. E aí possivelmente tenha sido a Terra 17, já que ele fala que é uma terra vizinha e tanto a Terra 18 quanto a Terra 20 não são muito tecnologicamente avançadas. E a Terra 17 ainda tem um ponto a mais. Houve uma guerra atômica em 1963, o que deixou o planeta totalmente contaminado por radiação. Essa radiação acabou provocando muitas mutações nas pessoas, e isso criou monstros terríveis, o que faz radiação mais monstros terríveis com que eles tenham todos os motivos para querer fugir para outra Terra. Um outro ponto curioso é que o Wells da Terra 17 aparece quando eles mandam as mensagens para os Wells do multiverso. Ele é o Wells nerd, digamos assim. E daí que, segundo essa minha teoria, a Terra 19, não tendo tecnologia o suficiente para atacá-las, estava perdendo feio essa guerra. Porém, eles tinham uma arma, os meta-humanos. Alguns desses, por sinal, que conseguiam viajar entre as terras do multiverso. E é aí que eles têm a ideia de pegar estes possíveis viajantes e fazer com que eles viajem para terras paralelas com o objetivo de captar tecnologias que possam ser úteis nessa guerra. E a esses meta-humanos que saem coletando novas tecnologias em outras terras, foi dado o nome de coletores. Exatamente, a organização do qual a Gypsy faz parte, da qual eu suspeito que o Ajar faça parte também. E foi justamente essa tecnologia que fez tanto com que a Terra 19 vencesse essa guerra, quanto com que avançasse em poucos anos centenas de anos de tecnologia. E aí que após a guerra, os coletores continuaram na ativa, sendo que dessa vez eles servem tanto para continuar coletando novas tecnologias em outras terras, quanto para verificar possíveis ameaças que existam em outro universo. O convite que foi enviado ao multiverso procurando por novos Harrison Wells justamente demonstrava um grande potencial tecnológico da Terra 1, já que foi enviado um sinal com Tachyons, quanto contava que esta Terra possuía meta-humanos, mais especificamente velocistas, e provava que essa Terra tem tecnologia para viajar pelo multiverso. Então ela é tanto interessante para a coleta de tecnologia, quanto era uma possível ameaça à Terra 19. Portanto, nada mais sábio do que enviar um agente que fosse ficar permanentemente nessa nova Terra. E esse agente enviado é justamente o Ajar. Os livros que ele escrevia e enviava para a Terra 19 eram justamente relatórios sobre tecnologias. O único trecho do livro que é mostrado para a gente é no começo do episódio 11, onde o Ajar descreve
descreve armas de tecnologia de ponta. Então ele estava justamente avisando as pessoas da Terra 19 que lá haviam armas extremamente poderosas. Essas armas, por sinal, são abordadas tanto no episódio anterior, episódio 10, com o saqueador, no episódio 11, que é o carro que o Barry e o Wally param logo no começo do episódio, e no episódio 12, com a reportagem da Iris sobre tráfico de armas. E aí vocês podem perguntar, tudo bem, mas quem é o Homem Acelerado então? O ator que interpretou o Homem Acelerado no episódio 14 foi o Sean Pogue. O ator que interpreta o Wells transformado em Rodolph Morgan é o Adam Begisti. Beleza, eu acabei de mostrar duas fotos de duas pessoas diferentes para vocês, não foi? Vocês conseguem me dizer quem é quem? CW. Usar atores diferentes, mas muito parecidos, ó. Foi lindo. Foi de gênio. Então, a minha teoria é que o Rodolph é o Homem Acelerado. Por isso a semelhança entre os dois atores. Ok? E que ele também é um coletor, assim como o AJR, e que eles eram parceiros de missões, eles conviviam muito um com o outro. E daí que é justamente por essa convivência que o AJR teve com o Homem Acelerado, de anos e anos de parceria, que ele conseguiu treinar o Wally tão bem, mesmo sem ser um velocista. Porque ele participou de um velocista em treinamento, em crescimento, em desenvolvimento. E eu acredito que é justamente por essa expertise do AJR em velocistas que ele foi convocado para essa missão. Porque eles já sabiam, pela mensagem que foi enviada para os Wells do multiverso, que naquela Terra havia velocistas. Por sinal, diversos velocistas, bons e maus. E seria o trabalho do Wells determinar se eles são ou não um perigo à Terra 19. Ah, e um outro ponto curioso é que ele pode realmente ter um rosto diferente. Ele pode realmente usar aquele mecanismo que ele usou no episódio 6 para troca de rosto. Ele pode usar permanentemente aquilo. Isso explicaria até o porquê a Gypsy, no primeiro episódio que ela aparece, ela segura um holograma com o rosto dele. Se eles dois realmente são agentes coletores, não faria muito sentido ela levar aquele holograma, a não ser que ele use um rosto diferente na Terra 1, e ela precisaria saber como ele se parece. E, sinceramente, se eu tiver errado, rolou um corte de orçamento dentro dos coletores, viu? Porque comparar o holograma que a Gypsy usou no episódio que ela aparece e as fotinhas que ela entregou pro Homem Acelerado, meu querido, é uma queda de orçamento muito grande. Bom, pessoal, e era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que tenha sido informativo para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, me pergunta aqui embaixo que eu vou ter todo o prazer de responder. Se você tem argumentos contra essa minha teoria, também comenta aqui embaixo. E se tiver a favor, coisas que eu não comentei aqui, também comenta. A gente cria um debate legal aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, aperta no curtir. Isso ajuda demais na divulgação do canal. E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu serei eternamente grato a você. E aí, gostou daqui? Achou bacana? Se divertiu? Pois vem comigo, se inscreve, vai ser legal. Paz! Ainda tá aí? Legal. Bom, pessoal, muitos inscritos me questionaram o porquê de eu não ter abordado o episódio 19 em um vídeo. E o motivo é muito simples, porque o episódio 19 para mim não corroborou em nada com nenhuma teoria, nem para afirmar, nem para questionar. Para ser bem sincero, só naquela cena em que a Nevasca olha o rosto do Savitar e automaticamente confia nele, é que eu tendi a acreditar um pouco na teoria de que o Savitar poderia ser o Rony. Mas honestamente, sendo quem fosse qualquer pessoa do time Flash, ele seria um traidor como ela, então aconteceria essa sintonia automaticamente. Ok? Então aquela cena, honestamente, pra mim, não prova absolutamente nada. Eu não estou dizendo que o episódio foi ruim. Eu gostei muito do episódio, eu me diverti bastante, eu me distraí bastante, eu fiquei tenso em algumas cenas. Mas, em questão de teorias, não me serviu de muita coisa. Belezinha? Bom, galera, era isso. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.